um dia muito especial, além de ser o domingo do Senhor, o domingo onde nós estamos aqui juntos, também é um domingo onde um domingo marcante para a história da igreja. É um domingo onde há 504 anos atrás, um movimento chamado Reforma Protestante começou. Isso mesmo, no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero afixou no portão do castelo de Wittenberg aquilo que é chamado dentro do protestantismo como as 95 teses. As 95 teses que eram um movimento, era a representação, era o escrito de um movimento que precisava transformar a realidade da cristandade na época. E a reforma, ela está muito forte com a realidade da palavra transformação. E hoje nós vamos então tratar na nossa mensagem, lembrando esse dia e trazendo essa realidade para a nossa vida, para o nosso domingo aqui, 504 anos depois. O tema da nossa mensagem hoje é Em Reforma, tá? Em Reforma. Eu queria que você procurasse alguém que está perto de você, se você está online, se você está com alguém, eu queria que você estendesse a mão para essa pessoa que está perto de você e dissesse assim: Deus tem uma reforma especial para fazer em você. Deus tem uma reforma especial para realizar em você. Você já viu, por exemplo, quando você chega em um ambiente onde ele era de um jeito, algum tempo depois você vai visitar esse ambiente novamente e você vê que aquele ambiente está totalmente diferente. E aí a pessoa que morava lá diz para você: eu fiz uma reforma. E a reforma, o resultado daquela reforma foi uma grande transformação. Qual é a realidade que nós precisamos entender nesse domingo? Depois de orar por salvação, nós precisamos orar mais por transformação. Deus precisa nos transformar. E transformar e reformar justamente áreas da nossa vida que estão feias. Áreas da nossa vida que estão carentes de uma reforma. Áreas da nossa vida que estão caóticas, que estão sem forma, que estão vazias. E isso tudo nós precisamos aprender. Quando você olha, por exemplo, para o movimento reformador lá atrás, você vê que o que promoveria o início dessa chamada reforma protestante é um movimento de transformação radical que mudaria completamente a história da igreja. O que Jesus quer fazer conosco, além de nos dar essa realidade tão maravilhosa que é a salvação? Ele quer nos transformar para uma vida plena aqui na terra. Jesus quer transformar você, e a igreja precisa ser um ambiente de transformação. A igreja precisa ser um ambiente onde você a cada domingo sai se parecendo mais com Jesus, sai vivendo mais o plano que Deus tem para você na sua vida, sai colocando em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem todos os dias na sua vida. Quando você olha para a realidade da reforma, nós vemos duas ações que norteavam aquele ato de Lutero e de tantos outros reformadores. Quando você olha para o século XV, para o século XVI, você vê, por exemplo, John Hus, você vê John Wycliffe, você vê pessoas como Ulrich Zwinglio, você vê João Calvino, você vê o próprio Martim Lutero, um movimento de transformação em vários lugares da Europa acontecendo ao mesmo tempo, chamado de reforma protestante, pré-reforma, que trouxe uma transformação que 504 anos depois chega até nós. E uma das coisas que mais marcou essa transformação foi a quebra de um sacerdócio único. Não existia mais na igreja, a partir dali, um único mediador, humanamente falando, entre Deus e os homens. Não, cada um de nós tínhamos acesso ao Pai a partir daquele momento. E aí a cultura do sacerdócio universal começou a estabelecer. Você poderia, na sua casa, dobrar o joelho e pedir perdão e ser perdoado. Você não precisava mais comprar o perdão. Porque a igreja da época era uma igreja que vivia rica, abastada, porque vendia cartas de perdão que se chamavam indulgências, coisas extremamente absurdas. Mas hoje você pode, em uma celebração como essa, você pode no secreto do seu quarto, você pode em algum lugar que você tem intimidade, dobrar o seu joelho e dizer assim: me perdoe, Jesus, e Jesus vai e te abraça com o perdão que só Ele pode dar. E isso não custa nada a você. Você não precisa pagar nada por isso.
E quando a gente olha, a reforma envolvia duas ações. O primeiro, rejeitar todo tipo de ensino que não estava fundamentado na Bíblia. Ou seja, está aqui, like. Não está aqui, dislike. Porque a igreja, os cristãos da época, estavam vivendo qualquer semelhança com a nossa época, não é mera coincidência. Os cristãos da época estavam vivendo muitas coisas que estavam fora daqui. Os cristãos da época estavam fazendo muitas coisas que Jesus não pediu para fazer, que nem sequer queria que se fosse feito. A cultura da igreja, a realidade do poder dentro da igreja, da opressão do pobre, da opressão do menos necessitado, do mais necessitado, do menos abastado, era algo que afligia os próprios princípios cristãos da época. Pessoas se levantaram 504 anos antes e disseram assim: alguma coisa precisa mudar. Uma outra coisa que envolvia as ações da reforma era estabelecer novamente a doutrina bíblica. Nós precisamos novamente voltar para as Escrituras. Nós precisamos novamente voltar para as Escrituras como ela realmente é. E isso é algo que 504 anos depois chega até nós, porque a reforma não pode parar. Dessas 95 teses, 5 coisas foram marcantes dentro daquela realidade que Lutero proporcionou. A primeira delas, elas são conhecidas, na verdade, como as 5 solas. As 5 solas foram articuladas sistematicamente para apontar essa base sobre a reforma e foi fundamentada no que seriam os pilares essenciais da vida cristã na prática. As 5 solas, então, é solas escrituras, ou somente a Escritura, somente a Bíblia. Não tem outro livro, não tem outro manual, não tem outro direcionamento que nós vamos ter que não seja as Escrituras. Só a graça, ou sola gratia, nós somos salvos por ela. Não há nada que nós possamos fazer que nós sejamos mais salvos do que o que está na minha direita ou o que está na minha esquerda. A salvação é um dom gratuito de Deus para nós. A outra sola é sola fé, sola fide. Nós precisamos caminhar e viver pela fé. A outra é Cristo solos, ou só Cristo, somente Jesus. Porque naquela época eram muitos mediadores, o panteão estava lotado, a arquibancada de deuses e semideuses estavam lotados. E precisava-se ter um movimento onde Cristo voltaria novamente ao centro. Você lembra da nossa série passada, quando Jesus é o centro de tudo? 504 anos antes, Lutero já estava pregando essa série. Jesus precisava ser o centro. E por último, sole Deo glória, ou somente a Deus a glória. A glória de tudo seja dada somente a um. Deu certo, fui abençoado, a glória não é de um, a glória não é de outro, a glória é de Deus, porque somente é Ele a glória. Então, as 5 solas baseiam totalmente esse movimento da reforma. O que nós podemos aprender hoje sobre essa palavra tão forte? Sobre essas palavras que citamos aqui, sobre essa realidade de transformação. Nós temos que aprender que a reforma não pode parar. Procure alguém que está aqui perto de você e diga isso para essa pessoa: a reforma não pode parar. Você precisa ficar mais bonito, você precisa ficar mais cristão, você precisa ficar mais parecido com Jesus, você precisa ficar mais homem de Deus e mais mulher de Deus, porque eu creio que nessa celebração existe um poder atuando aqui. Você acredita nisso? Um poder atuando em nós, e nós vamos caminhar na reforma que Deus tem para nós. Seja preparado aí, preparada para ficar mais lindo e mais parecido com Jesus nessa noite. O texto base da nossa mensagem hoje é Filipenses capítulo 1, verso 6. Eu estou convencido, o apóstolo Paulo declara aos Filipenses, de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos sendo tratados, estamos sendo reformados, mas uma coisa é algo que precisa nos desafiar sempre. Sempre restará algo a fazer, a ser feito na nossa vida. Sempre haverá uma área que a nossa vida precisa ser transformada. E a gente ora tanto, a gente tem orado tanto por coisas, a gente tem orado tanto por oportunidades, a gente tem orado tanto por portas abertas,
A gente tem orado tanto por milagres, mas a gente às vezes tem orado muito pouco pela transformação, pelo milagre que precisa ser feito em nós, pela transformação e pela reforma que precisa ser realizada em nós. Pois hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui e eu creio que há uma reforma maravilhosa. Você já vai sair daqui mais bonito e mais bonita, parecida e mais parecida com Jesus, amém? Portanto, para vivenciar a continuidade da reforma, em 504 anos, para esse movimento nos inspirar nessa noite, que é o dia da reforma protestante, para você vivenciar a continuidade da reforma em sua vida, você precisa, valorizar a Bíblia e aplicar a Bíblia à sua vida. Você precisa dar valor às Escrituras. Você precisa valorizar o que a Bíblia diz. Você precisa ser alguém temente à palavra de Deus. E o que eu estou falando para você não é estabelecer sobre si próprio um jugo religioso, não, mas é entender que a Bíblia também é um livro de limites. A Bíblia também é um ensinamento, a Bíblia nos ensina a ter limites, a dizer até onde eu posso ir, até onde eu devo ir, até onde eu posso chegar e até onde eu não posso. A Bíblia me ensina várias coisas, a Bíblia me ensina sobre a salvação, a Bíblia me ensina sobre a plenitude de uma vida na terra, a Bíblia me ensina que quando eu a aplico no meu cotidiano, os resultados são fantásticos e abençoadores. Porque às vezes nós, quem somos nós? Somos aqueles que estamos até no culto e estamos ouvindo, estamos até no culto e estamos sentados, estamos até no culto e estamos prestando atenção, mas quando chegamos lá fora, nós temos uma dificuldade enorme de aplicar na nossa vida. Eu quero dizer para você que a Bíblia não pode estar só no seu celular. A Bíblia não pode estar só com você no culto de domingo. A Bíblia precisa estar com você no trânsito, amém? A Bíblia precisa estar com você no trabalho. A Bíblia precisa estar com você no momento da tribulação. A Bíblia precisa estar no momento da instabilidade. A Bíblia precisa estar no momento onde você está não tão animado assim. A Bíblia precisa estar no momento onde você está nervoso. A Bíblia precisa estar no momento onde você está com raiva. A Bíblia precisa estar no momento onde você não está muito ok, né? Dentro da sua casa tem um movimento de instabilidade, alguma coisa se levantando. A Bíblia precisa estar com você em todos os lugares. Você precisa entender aquilo que o salmista diz: a tua palavra eu escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você quer viver uma vida de reforma na sua vida? Valorize as Escrituras e aplique ela no seu dia a dia, porque assim você será próspero e abençoado em tudo aquilo que você fizer. Nossa, pode aplaudir mais forte aí em nome de Jesus. Valorizar e aplicar na sua vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia precisa ser um crivo dos nossos pensamentos. Sabe por que nós somos uma cristandade doente da mente? Porque nós não temos estabelecido o filtro bíblico para os nossos pensamentos. É simples. O pensamento te alcançou, aplique o filtro bíblico. O que a Bíblia diz sobre isso? O que eu estou pensando é abençoado e autorizado pelo Senhor? Tem algum direcionamento bíblico sobre esse pensamento? E às vezes, qual é a nossa realidade? A gente pensa e sai falando, a gente pensa e sai agindo, a gente pensa e sai tomando decisão. O maior ícone da reforma, Martinho Lutero, ele fala: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Se não fosse a Bíblia, o que seria de nós? Se não fosse as Escrituras, o que seria de nós? Por que então a Bíblia é tão relevante na nossa vida, pastor? Primeiro, a Bíblia é relevante na minha e na sua vida porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E o que Deus diz está dito.
E o que Deus escreveu está escrito. E o que Deus falou está falado. O salmista no Salmo 119, verso 89, ele fala: a tua palavra, Senhor, é para sempre. Para sempre está firmada nos céus. Grandes e grandes movimentos criados pela humanidade tentaram extinguir a verdade bíblica. Mas está aí, a Bíblia é o livro mais utilizado e mais lido no mundo inteiro. Porque é a palavra de Deus. Vão tentar combater, vão tentar rasgar, vão tentar bloquear os aplicativos bíblicos em todo e qualquer lugar do mundo, mas não vão conseguir, porque a Bíblia é para sempre. No auge da cortina de ferro do comunismo, um missionário leva um contrabando bíblico para a antiga União Soviética. E quando ele chega na União Soviética e consegue distribuir as Bíblias para os cristãos que estavam ali sendo perseguidos por aquele regime, uma mulher, uma idosa, uma senhora pega a Bíblia e diz assim: me dá! Ela grita no meio daquela praça dizendo: me dá! Me dá! Tentaram roubar de mim, o governo, os ditadores tentaram tirar ela de mim, mas você trouxe Deus de volta para a minha vida, a sua palavra de volta para a minha vida. E aquela senhora estava feliz, regozijante, porque a palavra de Deus tinha chegado a ela. Qual é o crédito que você dá a essa palavra? Qual o merecimento que você dá a essa palavra? Qual é o acesso que você dá a essa palavra? Eu me lembro no início da minha fé, eu fui barrado, proibido de ir à igreja, fui proibido de continuar seguindo a Jesus pela matriarca da minha família, que eu morava com ela, eu era criado por ela, e ela disse: você não vai, se você continuar, você pode ir embora daqui. Eu não tinha para onde ir, eu era um adolescente, um pós-adolescente, então eu olhava e dizia assim: eu amo Jesus e eu preciso ter um jeito de ir para a igreja. Então, essa semana eu me lembrei disso porque o meu filho chegou com um Gideãozinho em casa. Quem aqui sabe o que é um Gideão? É aquele livreto bíblico azul ou cinza que só tem o Novo Testamento e os Salmos, bem pequenininho. Agora você sabe o que é? Aumentou. E eu me lembro que meu sonho era ter uma Bíblia. Meu sonho, eu tinha inveja quando eu chegava na igreja, que eu via os irmãos chegando com a Bíblia. E aí botava a Bíblia assim na cadeira, e aí abria a Bíblia para pregar. Por quê? Porque eu saía de casa escondido para ir para a igreja. E a única coisa que eu podia levar era o Gideão no bolso, porque ele cabia no bolso. E aí quando eu chegava na igreja, o irmão abria a sua Bíblia, e eu abri o meu Gideão. Mas esses dias Deus me falou: filho, tu ama as escrituras como tu amava. A minha oração era que o pastor pregue o Novo Testamento, porque o Antigo eu não tenho. E aí o Espírito Santo foi e falou: tu ama as escrituras como tu amava. Os judeus pedem um sinal, os gregos falam em sabedoria, mas nós pregamos um evangelho que é loucura para os gregos e escândalos para os judeus. Mas para mim e para você, esse evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Tem alguém que crê aqui? Valorize a palavra de Deus, valorize as escrituras. A Bíblia te dá princípios eternos para uma vida prática. Por que eu tenho que valorizar? Porque só a escritura. Porque isso faz parte de um movimento de reforma meu, na minha vida e na tua vida. Por quê? Porque é um manual, te dá princípios para uma vida prática. Olha, tem muitas lágrimas, olha para mim aqui. Pedro é bonito, mas olha para mim aqui. Tem muita coisa que você está chorando hoje na igreja,
entrou por essas portas, chorando e dizendo: Senhor, por quê, Senhor? Eu vou te dizer o porquê. Você não escutou as Escrituras. Você não escutou aquilo que Deus já tinha falado. E às vezes, o que a gente está vivendo não é a ação do inimigo. É a colheita de uma desvalorização bíblica que a gente não podia ter feito no passado. Você concorda comigo? Tem caminho que a gente entra que não precisa nem de oração. Você concorda comigo? Sim ou não? Tem caminho que a gente entra que já está aqui, ó. Uma vez um irmão veio falar comigo: pastor, uma sociedade, estou tão atribulado, isso, eu fiz uma sociedade com o ímpio. Aí eu falei: está aqui. A Bíblia diz: não faça. Porque qual a comunhão tem as trevas com a luz? Em algum momento, seus princípios vão convergir com os princípios dele. E você vai ter problema. Precisou orar, gente? Não. Ele só precisava ter entendido. Ele só precisava ter valorizado um manual de vida prática. Tiago capítulo 1, verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Mateus capítulo 7, Jesus, quando vai contar a parábola, ele fala assim: bem-aventurado é aquele que ouve as minhas palavras. Feliz é aquele que ouve as minhas palavras e que as pratica. Ele será semelhante àquele que construiu uma casa sobre a rocha. Qual o valor que a gente tem dado, gente? A gente lança um devocional desse. Qual o valor que você tem dado para uma leitura diária da Bíblia? Deus vai falar comigo hoje. Como? Se a Bíblia for aberta somente domingo, se prepare. As tuas revelações, que poderiam ser diárias, é uma revelação semanal. A pergunta é: você tem uma semana para esperar? A Bíblia também revela para mim e para você o suficiente para que você viva em plenitude. Plenitude. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino. Quem aqui quer aprender, gente? Eu quero. Porque se eu parei de aprender, eu paro de ensinar. Todos os dias eu tenho que aprender. O problema é que às vezes nós somos bloqueados para o ensino. A gente acha que o ensino é uma humilhação. A gente acha que o ensino é arrogância. A gente acha que o ensino... Aí você parte para a repreensão. A Bíblia é um instrumento de repreensão. Querido, olha, sabe o que eu mais quero? Eu quero ser repreendido para não quebrar a cara. Você não quer, não? Ou você quer ser repreendido depois? Está tudo... Alguém chega para você e diz assim: não vá por aí. Não vai dar certo, escute. Você não quer ter alguém na tua vida assim? Não, pois eu quero. Você não quer ter um instrumento desse na tua vida? Não, pois eu quero. Correção. Alguém para te corrigir, dizer assim: olha, o que você fez foi errado. Você não quer, não? Mas isso, não tem mais, você errou. Peça perdão, recomece. Você vai ter todos os direitos do mundo depois que você pedir perdão. Certa vez eu vi uma pessoa dizer que a igreja deixou de ser o lugar onde nós vínhamos para confessar nossos pecados e passou a ser o lugar onde nós estamos vindo para reivindicar nossos direitos. Quais foram os pecados da semana? O que é que Deus precisa corrigir em você? O que é que Deus precisa reformar em você? As escrituras, pessoas que usam as escrituras estão na nossa vida para isso. Para a instrução, instruir, para a justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Assim como o Lutero baseou na primeira sola, só a escritura,
nós precisamos entender que não há transformação na minha vida e na sua sem a palavra. Não há transformação na minha vida e na sua sem o Evangelho de Jesus sendo aplicado na nossa vida. Mas eu profetizo algo sobre você. Você vai ser não somente daqueles que ouvem, mas você vai praticar. A prática começa essa semana. Essa semana você já vai colher frutos de uma prática bíblica saudável na sua vida, nas suas decisões. A Bíblia vai estar dirigindo com você no trânsito. A Bíblia vai estar no trabalho com você, no curso, na faculdade. E as Escrituras serão, em nome de Jesus, o grande norte da tua vida para as tuas decisões. Você recebe isso? Você recebe? Aqueles que estão em reforma, por favor, aplaudam o nome de Jesus. E aquele que honra as Escrituras também aplauda. 2, para eu estar em reforma, eu preciso amar as Escrituras, e elas precisam ser a grande verdade da minha vida, porque é só a Escritura. Segunda coisa, eu preciso aprender a desfrutar da graça e da bondade de Deus, porque aprendendo com os reformadores, somente a graça. E aí a gente fica, sabe? Quem somos nós? Nós somos aqueles que estamos querendo transacionar tudo. Às vezes o movimento reformador, ele não nos atingiu porque a gente está fazendo barganha com Deus com tudo. A gente olha e diz assim, ó Deus, acertei, hein? Ponto para mim. Ó Deus, errei, hein? Pega leve. A gente olha e vê o nosso relacionamento com Deus como um saldo bancário de créditos e débitos. Mas será que esse é o olhar que Deus realmente quer que nós vejamos? O que nós podemos fazer, gente? O que você pode fazer por si próprio para você impressionar Deus? Olha, eu gosto muito do meu filho, com meu filho, de ver a astronomia, os planetas, o universo. E quando eu olho para a ciência, que eu vejo a grandeza do universo, e eu vejo que Deus criou tudo isso, e que isso tudo está sob o controle dele, que a ciência não consegue nem dar limites ao universo e dizer qual tamanho ele tem, mas Deus está controlando tudo com as suas duas mãos aqui, dizendo, eu sei o limite de tudo, porque foi eu que criei. O que eu quero impressionar esse Deus? O que eu quero impressionar o Criador do universo inteiro? Você quer impressionar o quê? O que você pode fazer para impressioná-lo? Desfrutar da graça de Deus é um movimento de alguém que está em reforma. O apóstolo Paulo diz, mas a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais, alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Não há nada que você possa fazer para que Deus o ame mais. E não há nada que você possa fazer para que Ele te ame menos. Deus te ama e ponto final. Por que eu sirvo então, pastor? Por que eu estou servindo aqui? Por que eu estou servindo? Por que tem alguém abrindo a porta? Por que o Senhor está servindo essa palavra? Por que tem alguém aqui servindo aqui atrás? Por que tem alguém veio servir antes para o culto acontecer? Por que, pastor? Se nós não podemos impressioná-lo, por quê? Eu não sirvo para ser salvo. Eu sirvo porque eu já sou salvo. Não é para ser salvo, porque não é por nenhuma ação e nenhum trabalho meu. E às vezes nós olhamos para o apóstolo Paulo dizendo isso, ele diz assim, eu sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quantos fracos nós temos aqui? Eu sou fraco. Se você é fraco, você pode levantar a mão e dizer assim, eu sou fraco. Mas quantos de nós aqui podemos adorar nessa noite um Deus forte? Um Deus que tudo pode, um Deus que trabalha nas nossas impossibilidades. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando eu e você, quando nós desfrutamos da graça de Deus, num movimento onde Deus está nos reformando, nós entendemos que por trás das nossas maiores limitações está a nossa melhor versão.
Eu quero dizer para você, meu irmão, se você vai receber ou não, minha irmã, eu quero dizer para você que as suas maiores derrotas glorificarão a Deus. Eu quero dizer para você que as suas maiores fraquezas exaltarão o nome do Senhor na sua vida. O poder de Deus será derramado nas brechas, nas situações onde você se sente oprimido, onde o pecado tenta abundar, a graça vai superabundar. Eu quero dizer para você que no movimento que hoje você é mais fraco, amanhã você será mais forte, não por você, não por mim, mas pelo poder de Deus que será aperfeiçoado na nossa fraqueza. Seja bem-vindo à sua melhor versão, seja bem-vindo ao novo tempo sobre a sua vida, um tempo onde até a sua fraqueza será um instrumento para a glorificação a Deus. Você não mais será acorrentado, a sua liberdade para caminhar vai contagiar outros que estão ao seu redor. Alguém recebe isso aqui? Aplauda bem forte o nome de Jesus. A sua fraqueza será espiritualmente a sua maior força. É o pecado que hoje tenta destruir a sua caminhada da fé. Pois é, esse pecado que te assedia está com os dias contados. Há uma reforma divina preparada na sua direção, porque a graça de Deus, ela te protege e te promove. Desfrute dela. A graça te protege, a graça te promove. Desfrute dela. Porque nós estamos aqui hoje, não é porque somos bons ou porque temos algo a oferecer a Ele. Nós estamos aqui hoje porque a graça é plenamente suficiente e ela nos alcançou na pessoa de Cristo Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, amém? Bem forte, bem forte, bem forte. Em reforma, então, para eu caminhar em reforma, eu preciso caminhar na Escritura. Para eu caminhar em reforma, eu preciso caminhar nessa realidade da graça, só a graça. Para eu caminhar em reforma, para eu ser alguém reformado, em constante reforma e transformação, eu preciso também decidir viver pela fé. Porque é sola fide, é somente a fé, gente. É pela minha crença, é pelo que eu creio. A fé é o combustível do homem que anda com Deus, da mulher que anda com Deus. Sem fé nós somos desagradáveis aos olhos do Pai. Porque Hebreus capítulo 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Os milagres eram ativados com Jesus pessoalmente. E Jesus dizia assim: olha, eu quero registrar algo. Isso só aconteceu por causa da tua fé. Alguns domingos atrás, nós pregamos aqui sobre o centurião e nós profetizamos que existiam níveis de fé que você ainda não acessou, que você vai acessar. E isso continua. Decida viver pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. O desânimo, ele olha para a circunstância, mas a fé, ela olha para o destino. O desânimo olha para o contexto, olha para como está agora. A fé é a esperança de como estará amanhã. E se a reforma começa hoje, na sua vida, no seu coração, se a reforma começa hoje na sua mente, se há algo do Espírito Santo poderoso para realizar no teu coração hoje, eu quero dizer para você que o melhor de Deus na sua vida está por vir. Você tem que olhar o futuro, você tem que ver o futuro, você tem que ver aquilo que Deus tem para você. Eu tenho certeza que a fé é aquela que vai promover o seu futuro, porque a fé é aquela que cria até as coisas que não existem. A fé cria o inexistente. Qual é o seu relacionamento com essa verdade? Fé. Quem vive pela fé caminha em lugares inéditos. Pedro olhou para Jesus e disse: eu posso ir. Jesus diz: vem, Pedro. E
Pedro começa a caminhar sobre as águas, inédito. Mas não era só por Jesus, mas pela palavra. Pedro andou pela palavra de Jesus, pelo combustível da fé que ele tinha. Eu me lembro que há 13 anos atrás, tem um movimento de fé muito específico na minha vida particular. Há 13 anos atrás, estava nascendo minha primeira filha. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e eu estava me formando na minha primeira faculdade e surgiu essa oportunidade e eu disse assim, uau, se eu passar, a minha vida, nossa, vai dar um up. E eu me lembro que em 6 meses de trabalho nessa empresa, eu recuperei todo o investimento de 4 anos na faculdade. 6 meses. De tão bom que era o salário. Só que eu comecei a declinar, eu comecei a faltar alguns cultos, eu comecei a absorver a rotina da empresa de uma forma onde eu não tinha mais paz para atender o celular, eu não tinha mais paz para uma leitura bíblica, era praticamente salário muito bom, mas o cara não queria o meu trabalho, minha competência, ele queria a minha vida. Deus está falando com alguém aqui, né? Todo mundo olhando assim um para o outro. E aí eu me lembro que eu cheguei e dobrei o meu joelho e fiz uma oração. Eu dobrei o meu joelho e disse, Senhor, eu tinha acabado de sair, eu tinha saído alguns anos atrás da Marinha, eu fui militar durante quase 6 anos, eu tinha saído da Marinha, engajei num outro emprego, num outro trabalho, e fui num outro, e já estava nesse terceiro, depois de passar por um processo gigante seletivo, já estava nesse terceiro filho recém-nascido, há mais de 6 anos sem férias, eu falei assim, eu preciso parar, porque até as máquinas param, eu preciso parar. Eu me lembro que eu cheguei para o meu diretor, me sentei numa reunião lá no Iguatemi, eu falei assim, a partir de tal dia, eu não venho mais. Ele olhou para mim e disse assim, você é louco? Se tua filha acabou de nascer, como é que você vai fazer? Eu falei, eu não sei. Mas eu orei a Deus. Ele falou, rapaz, cara, esse negócio de religião é perigoso, cara. Cara, estou fazendo lavagem cerebral em você. Eu falei assim, meu irmão, eu orei a Deus. E a minha oração foi, Senhor, eu estou há 6 anos que não paro. Depois de ter saído da Marinha, 6 anos sem parar. O Senhor sabe que a minha espiritualidade está sendo afetada, meu serviço na obra, a conclusão da minha faculdade, meus filhos, minha paz, o celular toca, eu já fico nervoso. Senhor, eu vou pedir demissão. E eu vou ficar 30 dias em casa em paz. Eu vou tirar férias. E quem vai me dar essas férias é o Senhor. E eu não vou colocar um currículo, passar um contato. Eu vou pura e simplesmente descansar e acreditar. E aí eu me lembro que assim eu fiz. Fui para casa. Fiquei em casa, curtindo há 1 mês da minha filha. Fiquei em casa, curtindo a minha família, a minha esposa. E quando a angústia tentava vir, e aí, mas e o mês que vem? Eu espantava, dizia assim, eu vivo pela fé. Eu conversei com aquele que é dono do ouro e da prata. Eu vou acreditar nele. Se eu não acreditar nele, o que é de mim? Nada. Sempre fui, meu irmão. Eu tenho 22 anos de cristianismo. Desde o primeiro mês, eu sou um dizimista fiel. Eu nunca deixei 1 mês de dizimar na casa do Senhor. Nunca. Sempre fui ofertante generoso. Quando tinha uma campanha, irmã Iraci, que você pode ajudar? Eu era o irmãozinho que nem nome tinha na igreja. Eu dizia assim, eu ajudo, eu vou. Eu sempre tive um coração generoso na obra, Aldo. E nesse dia, nessa época, nesse momento, eu estava com a oração de uma fé inabalável. Meus irmãos, eu não sei se você vai acreditar, você que está aí online, você que está aqui presencial, eu não sei se você vai acreditar, mas aí o problema já não é mais meu.
Mas se acredita que no 31º dia, eu falei 30 dias, Senhor, 30 dias, eu vou tirar 30 dias, vai ser só curtição, balançar menino, não dormir com menino, limpar menino, dar banho menino, cuidar da mão, vai ser só, ó. Quando foi no 31º dia, meu telefone toca. Alô? É o senhor Atler? Sou eu. É porque nós queríamos lhe convidar para participar da nossa empresa, um trabalho. Aí eu falei, quando eu me lembro onde eu estava na aldeota, resolvendo alguma coisa da igreja. Eu me lembro que eu olhei, eu parei, só um minutinho. Como tu é fiel, Jesus. Aí eu falei, pronto, eu já agradeci quem eu tinha que agradecer, agora pode falar, minha irmã. E aí ela foi e falou assim, não, o senhor tem disposição de começar e tal? Eu falei, não, mas eu levo o processo, eu levo a documentação, participo do processo seletivo, tudo bem e tal. Ela disse, senhor Atler, o senhor não está entendendo. Não tem seleção, não tem processo seletivo. O senhor está contratado e o salário é tanto. Eu olhei, eu falei assim, meu Deus do céu. Viva pela fé, cara. Quando você vive pela fé, você vai caminhar em lugares inéditos. Quem vive pela fé vai colher o que nunca colheu. Quem vive pela fé vai receber o que nunca recebeu. E eu estou olhando aqui, de quem está na primeira fileira até quem está na última, de pessoas que vão exercitar a fé como objeto de reforma de Deus na sua vida, amém? Online ou presencial, o melhor aplauso que você puder para Jesus. Só as escrituras, só a graça, só a fé. Mas eu preciso entender que para caminhar em reforma hoje, eu tenho que ter um encontro pessoal com Jesus, porque Cristo solos, somente a Cristo. Nós estamos aqui reunidos em que nome, gente? No nome de Jesus. Nós estamos aqui, qual nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos? O nome de Jesus. Quem é que nós clamamos? Quem é que nós oramos? Filipenses capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E às vezes a gente não entende Jesus, aquele cujo qual o nome dele tem poder, ao seu nome foi dado toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. O inferno, você quer fazer o inferno se abalar na tua vida, fale o nome de Jesus. Uma vez eu fui convidado para expulsar um demônio. Vou contar essa. E aí uma pessoa chegou, tem um demônio, pastor, ali, e ninguém está conseguindo expulsar. Quando eu cheguei de frente para o demônio olhou para mim e disse assim, ele tem fogo. Aí eu cresci, gente. Eu olhei e falei assim, tem fogo mesmo, rapaz. É fogo de Jesus. E aí a confiança já estava elevada, aí foi para as alturas. Eu me lembro, Cleito, que eu coloquei as mãos na cabeça daquela pessoa que estava endemoniada. Eu falei assim, olha a minha oração, aprende. Isso aqui não se ensina todos os dias. Eu olhei e falei assim, já foi orado. Muita gente orou aqui. E esse demônio não saiu. Mas eu quero falar uma coisa para você. Demônio, eu não conheço nenhum demônio que não se submeta ao nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, sai. Oi? Tudo bem? O que foi que aconteceu? O que aconteceu que você precisa aceitar Jesus? Porque você tinha um demônio aí dentro, você acredita? Mas você dizendo sim para Jesus, você vai ter o Espírito Santo aí dentro, você acredita? Ela diz, sim, eu quero Jesus. Aí ali eu orei, fizemos um apelo, aceitou a Jesus, acabou. Ó, é o nome de Jesus, cara. O nome de Jesus tem poder. Nós estamos aqui em torno do nome daquele que tem poder.
E às vezes a gente fica olhando para tanta coisa, a gente joga confete para tanta coisa, uau, 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 isso. Olha só essa frase: o maior evento da história não foi o homem ir à lua, mas Cristo vir à terra. Ele pisou aqui, Ele viveu a minha vida, a sua vida, Ele morreu por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje está vivo e reinando, e nós podemos orar, nós podemos adorar, nós podemos clamar, e nós podemos nos reunir, nós podemos até aplaudir, se acredita, em torno do nome que está acima de tudo, o nome, Jesus. É muito mais seguro estar em companhia de Jesus no meio da tempestade do que estar sem Jesus na calmaria. Não queira os lugares altos sem Jesus. E 5, para você entender essa realidade, estar em reforma, só a Bíblia, só as Escrituras, só a fé, só a graça, só Jesus. E por último, só lhe deu glória, só a Deus a glória. Nós precisamos entender o poder de dar a Deus a glória que é dele. Gente, reflita. 5, reflita a glória de Deus através das suas atitudes. As pessoas têm que olhar para você e ver a glória de Deus. Não é ver a roupa de marca que você usa, o carro que você anda. Não é ver o seu certificado, a sua formação. Elas têm que olhar para você e ver a glória de Deus. Ver alguém que reflete a glória de Deus. Sabe? Ver alguém que tudo o que faz, que tudo o que ganha, se torna mais parecido com Jesus. Eu não sei se você tem esse pensamento, mas eu quero dizer para você que muitas coisas você ainda não recebeu na mão. Deus até quer te abençoar, mas Ele sabe que você vai dar a glória para qualquer outro, mas não vai dar a glória para Ele. Tem muita coisa travada no céu a seu respeito, porque você não glorifica nem pelo que você tem, quanto mais pelo que você vai ter. Falando sobre gratidão, algumas semanas atrás, eu disse: e se você, hoje é domingo, né? E se você amanhecesse na segunda-feira só com aquilo pelo qual você agradeceu no domingo? Com o que você amanheceria na segunda? Tem gente que iria iniciar a segunda-feira sem nada, nem roupa no corpo teria, porque não consegue agradecer a Deus nem pela roupa que tem. Não consegue glorificar a Deus pelo que tem hoje. Julgue você se é muito ou se é pouco, esse julgamento é seu. E aí Paulo escreve aos Coríntios e diz, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, ele diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. As nossas atitudes revelam a influência da presença que carregamos. As nossas atitudes refletem. Você conhece a Rainha Má, da Disney? A Rainha Má, ela olhava para o espelho e ela dizia assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Mas no espelho da nossa caminhada de fé, na transformação que está ou não acontecendo em nós devemos perguntar assim: espelho, espelho meu, a imagem que eu estou passando reflete a glória de Deus? As pessoas, quando olham para mim, veem um instrumento da tua glória. Deixe as verdades que iluminaram Lutero, Zwinglio, Hus, Wycliffe, Calvino e tantos outros entre o século XV e XVI. Deixe todas essas verdades iluminarem a sua vida hoje, porque não existe transformação sem a palavra,
Não existe transformação sem a fé. Não existe reforma sem Cristo. Não existe reforma sem graça. E não existe reforma que não glorifique a Deus. Em Isaías 42:8, o Senhor diz: esse é o meu nome, eu sou o Senhor. A minha glória eu não divido com ninguém, e o meu louvor eu não entregarei a nenhuma imagem de escultura. Salmo 119, verso 105, diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Quero dizer para você que existe uma reforma aguardando você. O que é que precisa ser aberto? Sabe, hoje talvez você esteja tão lindo aqui, tão linda aqui, olhando para mim, tão lindo aqui, linda adorando, mas existe um compartimento da sua vida, uma área da sua vida que Jesus precisa entrar e fazer uma reforma. Abra esse lugar hoje, porque eu tenho certeza que vai ficar lindo depois que Jesus terminar a obra. Amém? Se você está em obra e se você glorifica isso, se você quer viver em reforma e em transformação, você pode dar o melhor aplauso ao Senhor, o melhor. Ficar de pé para nós adorarmos a Ele nessa noite.